A saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro segue sendo motivo de preocupação. Bolsonaro passou agora à tarde pelo segundo procedimento para amenizar as crises de soluço. Segundo a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, a cirurgia terminou por volta de 3 horas da tarde. Ela fez um post nas redes sociais. Vamos ver o que ela disse, portanto, depois do término da cirurgia, deste procedimento, do segundo procedimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela falou o seguinte: procedimento finalizado. Graças a Deus, agora aguardando ele subir para o quarto. E lembrando que este já é o segundo bloqueio anestésico do nervo frênico, ao qual Bolsonaro é submetido desde que passou por cirurgia recente, O primeiro procedimento foi realizado no sábado, agora dia 27, após ele ter uma crise intensa de soluços na noite anterior, que provocou ali dificuldades para ele dormir. Na ocasião, o bloqueio foi feito do lado direito do nervo. Desta vez, é direcionado, portanto, de hoje para o lado esquerdo. O filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, afirmou que o pai teve uma madrugada de muita preocupação no Hospital DF Star, onde ele está internado desde a última quarta-feira. Inicialmente, ele foi internado para tratar ali uma hérnia inguinal. Pelas redes sociais, Carlos afirmou que a pressão arterial de Jair Bolsonaro subiu bastante e que foi necessária uma intervenção médica para controlar o quadro, além do início do tratamento para a apneia do sono. Ele disse ali, olha, o início da madrugada de hoje foi de muita preocupação ao acompanhar meu pai. Sua pressão arterial estava altíssima e, mais uma vez, os médicos precisaram intervir para controlar o quadro e avaliar a possibilidade de uma nova cirurgia hoje para tentar cessar os soluços. Também foi iniciado o tratamento para a apneia do sono. São muitos desafios somados e todos sabemos que, sem acompanhamento médico constante e cuidados rigorosos, sua vida fica seriamente ameaçada. Seguimos com fé, esperança e orações para que tudo ocorra bem, postou, portanto, Carlos Bolsonaro em uma rede social. O outro filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, também se manifestou pelas redes sociais durante o fim de semana sobre a saúde do pai. Vamos ver o que ele disse. Ele falou o seguinte, lembrando que esse post não é de hoje, foi de ontem, então ele se referiu como amanhã ali, Amanhã, meu pai, Jair Bolsonaro, fará uma intervenção cirúrgica para tentar cessar os soluços insuportáveis. Peço as orações de todos para que ocorra tudo bem. E ele colocou a hashtag ali no final, Bolsonaro em casa. O médico Cláudio Birolini, que está cuidando aí do ex-presidente, ele explicou sobre esse segundo procedimento que Bolsonaro teve que passar para controlar essas crises de soluços. No sábado, ele fez, então, como eu disse, uma cirurgia no nervo frênico direito, enquanto a de hoje foi no esquerdo. Em termos de tempo de internação, a gente mantém a expectativa de um tempo de 5 a 7 dias, de internação total. Está mantido isso daí. Seria até o dia 31. É por aí, isso. Está previsto de realizar esse novo procedimento na segunda-feira, pelo menos mais 48 horas de internação após a realização do procedimento. Se tiver tudo em ordem, aí provavelmente ele deve receber alta hospitalar. O radiologista Matheus Saldanha deu detalhes dos efeitos colaterais do bloqueio do nervo frênico. Um dos efeitos colaterais que pode ter durante esse procedimento, às vezes inadvertidamente você, ao invés de você bloquear o nervo frênico, você tem um plexo braquial ali e fica com problema de movimentação das mãos. Por isso que é feito totalmente sobre monitorização e tudo mais. Outro efeito colateral que pode acontecer é de saturar, ficar com falta de ar, que é a dispneia. Enquanto o diafragma ele ajuda a respirar. Querendo ou não, se você bloqueia o diafragma, a pressão abdominal pode subir e comprimir a cavidade torácica. Então, esses são os efeitos colaterais do procedimento, que podem acontecer. O ex-presidente está internado desde a manhã da última quarta-feira, quando deixou a Superintendência da Polícia Federal, onde estava preso há 32 dias. Na quinta-feira, Bolsonaro, então, realizou uma herniorrafia inguinal bilateral, que é a cirurgia ali para a hérnia inguinal, E este, gente, já é o 8º procedimento desde que ele foi vítima de uma facada durante a campanha nas eleições presidenciais lá de 2018. Bolsonaro foi submetido, então, a uma cirurgia de cerca de 3 horas para retirada de hérnias da virilha, E deve continuar internado
pelo menos, como vocês ouviram aí o médico dizer, até o próximo dia 31 de dezembro. E depois deve voltar, portanto, depois da alta, né, à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar tentativa de golpe de Estado em 2022. Vamos lá para Brasília conversar com a Ana Paula Ramos. Ana, esse segundo procedimento para tentar controlar essas crises de soluço foi feito agora à tarde. Você já tem mais alguma informação sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro aí em Brasília? Temos sim, Síria. Logo depois, agora há pouco, teve uma coletiva de imprensa dos médicos ali em frente ao Hospital da F-Star, onde o ex-presidente segue internado aqui em Brasília, e eles afirmaram que a cirurgia ocorreu tudo bem, e que o ex-presidente deve permanecer internado até o dia 1º, quinta-feira. Eles constataram ali, a equipe médica afirmou que ele teve uma pressão muito alta, ele teve uma crise de pressão alta, como o ex-vereador Carlos Bolsonaro já havia relatado nas redes sociais, o que gerou ali uma preocupação na família. E então, os médicos também informaram que teve um quadro de apneia grave, que é aquela interrupção no sono, Então, o ex-presidente tem um quadro ali de comorbidades muito elevadas, e isso gera também na gente um questionamento, A gente teve o senador Flávio Bolsonaro colocando a hashtag ali Bolsonaro em casa, porque, a princípio, quando o ex-presidente tiver alta, dia 1º, ele deve voltar para a Superintendência da Polícia Federal, mas, de repente, a defesa dele vai aproveitar para todo esse diagnóstico aí para reforçar um pedido de prisão domiciliar. Lembrando que ele também vai fazer um procedimento, uma endoscopia, amanhã ou na quarta-feira. Os médicos ainda não decidiram, Síria. Tá certo, Ana, que acompanha então a situação aí de saúde do ex-presidente Bolsonaro e volta a qualquer momento para trazer mais informações para a gente. Já que nós estamos falando de Bolsonaro, vamos aproveitar também para falar agora de Silvinei Vasquez, O Silvinei que foi condenado pelo STF a mais de 24 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. E de acordo com informações do portal G1, a tornozeleira eletrônica que foi rompida pelo ex-diretor da Polícia Federal, Silvinei, ela foi encontrada na madrugada de hoje pela polícia do Paraguai em uma rodoviária da cidade de Leste, na fronteira ali com o Brasil. Bom, esse equipamento, então, ele foi detectado pela polícia paraguaia, que acionou imediatamente ali o comando responsável pela cooperação em segurança pública na fronteira tríplice entre Brasil, Paraguai e Argentina. E a tornozeleira, então, foi encaminhada às autoridades brasileiras, Só lembrando, recapitulando aqui para você, o Silvinei foi condenado, como a gente diz, por tentativa de golpe de Estado pelo STF, e ele rompeu ali a tornozeleira eletrônica, e depois fugiu para o Paraguai. Mas ele acabou sendo preso em Assunção enquanto tentava embarcar para El Salvador com um passaporte falso. E o relator dessa ação, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele decretou a prisão preventiva dele e determinou também que fosse transferido de Foz do Iguaçu para Brasília, depois que as autoridades paraguaias o devolvessem para o Brasil, E essa transferência, ela aconteceu no fim de semana agora, no sábado, quando ele deu entrada, então, na Papudinha, segundo o relatório da Polícia Federal. Agora, Ana Paula Ramos, como é que essa tornozeleira eletrônica foi parar em um banheiro de uma rodoviária, hein? Síria, a gente ainda não sabe muito bem, mas já dá indícios, dessa rota dele de fuga, Lembrando que, primeiro, ele saiu do apartamento dele na Grande Florianópolis, ali na noite do dia 24 de dezembro, por volta das 7 horas da noite, e a tornozeleira ainda estava funcionando, ainda tinha sinal. Por volta de 8 horas da noite, é que a Polícia Penal identificou que já estava sem sinal, então eles nem sabiam se tinha ficado lá no apartamento ou se ele tinha saído com o equipamento. E aí a polícia, uma coisa que chama atenção nesses relatos que a Polícia Federal enviou para o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, é que a Polícia Penal foi até o apartamento dele na noite do dia 24, identificou que ele não estava em casa, que o carro não estava lá, mas só foi dar esse alerta para a Polícia Federal no dia seguinte. E a partir daí que foi dado o alerta para os países vizinhos, Paraguai, Uruguai, Argentina, e depois a gente já viu que no dia 26 ele foi preso no aeroporto de Assunção, no Paraguai, que ele tentava embarcar para o Panamá e depois El Salvador. Então, ele
alugou um carro, né? Também isso, a polícia já tem essa informação de que ele alugou um carro em São José, em Santa Catarina. Então, provavelmente ele foi de carro até Cidade del Leste, né? Que é essa cidade que faz fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraguai. A polícia também está apurando se ele teve ajuda ali, já que ele foi comandante da Polícia Federal, Rodoviária Federal, se ele teve alguma ajuda, né, para cruzar a fronteira ali por via terrestre, mas provavelmente pode também ter ido de ônibus, né, já que estava na rodoviária, ou se isso também foi para despistar, né? A gente ainda não sabe se ele colocou ali para despistar um pouco as autoridades, porque ele sabia que esse equipamento seria achado e seria encaminhado. A PF divulgou agora há pouco também que ainda não recebeu esse equipamento, ainda está com o poder das autoridades paraguaias, e a gente aguarda aí esses desdobramentos, Síria. Que é estranho, né? Agora, Ana, o Silvinei, ele está preso na Papudinha, né? Mas ele quer cumprir pena em Santa Catarina. Inclusive, esse foi o pedido da defesa já para o Supremo Tribunal Federal, né? Pois é, Síria, ele fez esse pedido, a gente ainda não sabe, né, se o ministro Alexandre de Moraes vai conceder, mas aqui na Papudinha, né, para quem não é de Brasília entender um pouquinho, essa é uma ala do complexo penitenciário da Papuda e é uma ala bastante especial que foi reformada ali para atender policiais militares e também autoridades. Inclusive, o ex-diretor da Polícia Federal, que também foi ministro da Justiça, o Anderson Torres, ele está preso lá, já cumpre a pena dele na Papudinha, então ele deve ser colega de sala ali do Silvinei Vasquez, por enquanto, até saber essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, se ele vai autorizar essa transferência para Santa Catarina. Síria. Agora, nessa época de fim de ano, Ana, isso pode demorar, essa resposta pode demorar um pouquinho, né? Pode sim. O ministro Alexandre de Moraes até costuma não demorar muito, mas também não vejo uma pressa dele nesse sentido de dar uma resposta nesse caso. Mas o judiciário tem um plantão ali, apesar do recesso, e vamos ver se tem alguma decisão por enquanto, ou se ele vai aguardar essa volta do recesso, Síria. Tá certo, a gente vai acompanhando e nós vamos te atualizando aqui desses próximos desdobramentos, portanto.